Glória a Deus. Você está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite? Então eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem tem Bíblia, levante a mão aqui. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, né? Se você usa no celular, mas usa de verdade. E você também pode levantar assim. Eu estou usando aqui, pastor. Aleluia. Você vai conseguir? Aí sim, hein? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, e o verso 57. Depois que Jesus ele vai passar pela cidade dos samaritanos, e aí ele vai mandar o seu discípulo na frente pedindo abrigo, porque ele está indo para Jerusalém, ele quer um lugar de descanso. Quando os samaritanos eles descobrem que Jesus ia para Jerusalém, e os samaritanos tinham uma treta, né, com os judeus. Era mais ou menos uma treta que a Ponte Preta tem com o pessoal do Guarani e assim por diante. Eles tinham uma treta lá, e aí quando eles souberam que Jesus era judeu e estava indo para Jerusalém, e recusaram o posto para Jesus. E aí Jesus ele prossegue, ele vai andando, e no meio do caminho acontece essa história que eu quero compartilhar com vocês. Verso 57 de Lucas capítulo 9 diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que você vá. Jesus respondeu: as raposas têm toca onde morar, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar a sua cabeça. E a outra pessoa ele disse: segue-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Vocês, porém, devem anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É muito interessante que Jesus ele está focado, ele está indo para Jerusalém. No meio do caminho aparece alguém e diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que você vá. Ele viu aquele movimento, ele viu os ensinamentos de Jesus, Jesus curando uma criança que estava endemoniado, Jesus falando a respeito do reino de Deus, Jesus curando. Ele olhou tudo aquilo e ele ficou empolgado. Você já tomou decisão quando você está no momento de empolgação? E aí você fala: vou fazer. E aí você não avalia o custo. Você não avalia que tem algo, um preço a se pagar. Mas isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com a maioria de nós, né? Quantos de nós, você vai lá no começo do ano, muitos aqui, né, postaram lá na academia. Aí uma semana, como é que diz lá? Está pago. Nós estamos em março, mas o que você está devendo
que deixou de pagar no dia a dia. Jesus está olhando aqui, alguém chega para ele e fala assim: eu te seguirei aonde quer que você vá. Jesus fala assim: peraí, você parou de pensar, porque existe um custo, precisa ter um planejamento. Aí ele vai dizer: olha, as raposas, ela tem as suas tocas, ela sai à noite, mas ela sai com a intenção de, quando para caçar, mas quando elas cansam, ou que elas estão indo longe demais, elas têm um lugar para retornar, ela tem a sua toca, ela tem o seu abrigo. Os pássaros, eles também têm um lugar aonde eles vão voltar quando estão cansados, ele tem o seu ninho. Mas o Filho do Homem, ele não tem nenhum lugar onde reclinar a sua cabeça, ele não tem um lugar para ele olhar para trás e voltar. Por quê? Porque o caminho do Filho do Homem é sempre para frente, não com a intenção de voltar. A caminhada de um filho de Deus, a caminhada de um cristão, é mais ou menos, imagina assim, uma ponte, que cada vez que você vai dando um passo, o degrau que estava atrás, ele vai sumindo, você vai dando um passo, ele vai sumindo, então não tem como você olhar para trás. Jesus falou: não tem como eu olhar para trás para voltar, então faça o custo, veja se você consegue fazer, ou cumprir isso que você está falando para mim. A um outro, Jesus diz: então vem você e segue-me. O homem, ele responde: deixe primeiro sepultar o meu pai. O outro responde, Jesus fala: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, você precisa focar e não olhar para, não se trata de mortos aqui, não tem nada a ver com mortos. Tem a ver que quando você define um alvo, você não pode deixar que nada venha distrair você daquilo que você planejou para a tua vida, daquilo que Deus planejou para a tua vida. Deus não tem pressa que você chegue aonde Ele quer que você chegue, mas Deus não quer que você pare no meio do caminho. Não adianta acelerar para dizer: não, eu vou chegar no mês, porque não é nesse tempo. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Muitas vezes demora, mas é um passo de cada vez, step by step, passo de cada vez. Ao outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa que antes eu me despeça da minha família. Não tem nada a ver com família, repita, não tem nada a ver com família, tem a ver com desculpas, tem a ver com distração, tem a ver que quando eu defino um projeto na minha vida, quando Deus define um destino na minha vida, eu não posso parar pelo meio do caminho, eu não posso olhar para mortos, eu não posso olhar para aquilo que está me segurando. A palavra de Deus, ela diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você sabe o que falta na nossa vida? Pressão. Um passo de cada vez. Segunda-feira passada eu fiz um treinamento com, acho que tinha 4 adolescentes mais ou menos, né? E eu ensinei ele assim algo simples, porque para que eles possam ser mais proativos, que eles possam aprender a ter foco e deixar de procrastinar. Porque qual é o mal da nossa sociedade, meu e seu? É que a gente procrastina demais. E se você não sabe o que é procrastinar, é você enrolar, é você empurrar algo que você pode fazer agora, sempre empurrar para depois. Tipo, quem já fez faculdade, sabe assim: olha, tem um TCC para você fazer, aí eles te dão vários meses para você fazer, aí você vai empurrando, aí quando falta 15 dias, você está desesperado para fazer o TCC, e hoje o professor já diz assim: se mandar o ChatGPT fazer, eu vou saber e eu vou te reprovar. Aí você fica deixando, aí quando chega em cima da hora fica desesperado. Isso é o que? É uma pessoa que procrastina.
Outra coisa, outro mal desse século nosso, é a falta de foco. Você começa a ler um livro, ou começa a ler a Bíblia, ou começa a estudar um trabalho que você quer fazer, aí você começa a ler, estudar o trabalho, de repente que faz igual o telefone apareceu, 3 notificações do Instagram, aí para você do Instagram, do TikTok, aí você abre aqui, aí você começa a ver, aí vai vendo 1, vai vendo 2, vai vendo 3, e quando você olha, você ficou ali meia hora, 40 minutos, que você não produziu nada, só vendo aquilo que não interessa. Por quê? Porque existe uma falta de foco, nós não somos focados, nem para orar, é assim ou não? Aí, quando você está ali, vou fazer o meu período de oração, você começa a dobrar o joelho, aí começa a pensar na roupa que tem que lavar, começa a pensar na comida que tem que fazer, aí aquilo que você tinha até esquecido, começa a vir na tua mente, te lembrando naquele momento ali, aí você começa a mente ficar embaralhada, quando você olha, não orou nada, é assim ou não? Nós vivemos muito acelerado, a gente vive um tempo que a nossa mente ela é muito acelerada, é por isso que muitas pessoas, hoje tem muitas pessoas que têm problema de insônia, não conseguem dormir, sabe por quê? A mente fica acelerada. De vez em quando eu falo para minha esposa, não dormi nada, ela olhou, tu roncou igual um porco, dormiu demais. Mas sabe aquela sensação, você já passou a noite que parece que você não dormiu nada? Sabe o que é isso? É a mente acelerada, a mente começa a acelerar, o corpo ele desliga, mas a mente começa a trabalhar. E aí a mente você começa a pensar, parece que quem está do teu lado está vendo que você está roncando igual um porco, igual a Peppa Pig, né? Mas você, parece que você está acordado, aí de repente você dormiu ali 8, 9, 10 horas, aí você acorda, cara, não dormi nada, eu não dormi nada ontem, sabe por quê? A nossa mente começou a acelerar, nós precisamos de descanso, nós precisamos de um lugar de refúgio, para que passo após passo, dia após dia, a gente possa chegar no destino que Deus tem para a nossa vida, sem perder o foco, sem procrastinar, sem fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí eu ensinei uma técnica para eles simples. Quando você vai fazer alguma coisa, não sei seu filho, quem tem filho aqui é adolescente, você põe o seu filho para lavar o prato ou não? Os pratos, se ou não, estudar, aí você fala assim para ele assim, olha, terminou o almoço, o prato é seu, terminou daqui a pouco você vai estudar, aí ele fala, tá, eu já vou, aí ele fica enrolando, desse lado aqui, eu vi um sorriso de uma mãe e de um pai aqui desse lado, não vou ficar, mas eu vi um sorriso daquele lado ali. Aí você fala assim, não, daqui a pouco eu vou lavar, isso, domingo, você almoçou, era meio-dia, aí dá 2 horas, o meu moleque não vai, a menina não vai, dá 3 horas, aí quando está perto de fazer alguma coisa, perto da mãe chegar, ou a mãe vai cobrar, você não lavou os pratos ainda, sabe? Ele está procrastinando, você não estudou ainda, ele está procrastinando. E aí eu ensinei uma técnica, porque assim, o seu cérebro é assim, quando tem algo para você fazer, o teu cérebro, ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia, e quando ele demora um tempo, quando você fala assim, tem algo para você fazer, aí a primeira coisa que o cérebro vai fazer, isso é cientificamente comprovado, é criar uma autodefesa, através de uma desculpa, não, você faz depois, e acaba você não fazendo, procrastinando. E eu falei assim, existe uma técnica simples, está escrito no livro, O Poder dos 5 segundos, quando te der uma tarefa para você fazer, olha, eu tenho a roupa para passar, para vir no culto, eu tenho um prato para lavar, alguém falou, lava aquele prato, você conta, 5, 4, 3, 2, 1, levanta e faz. Não dá nem tempo do cérebro inventar uma desculpa para fazer. Por quê? Porque nós perdemos muito a atenção.
E quando as coisas, elas nos distraem. Se lembra daquele maratonista, não sei se era o Vanderlei Cardoso, eu não sei, Cordeiro, não sei aqui, que ele estava ganhando. Vanderlei Cordeiro, ele estava ganhando a maratona ali das Olimpíadas, estava quase chegando, e aí de repente aparece a distração de saia, um homem vestido de saia agarra ele ali, segura o segundo que estava vindo atrás, ele passa, ele ainda consegue chegar no segundo lugar, mas por quê? Porque tinha algo que estava distraindo ele. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o homem de saia, a mulher de saia que está te distraindo, tirando o teu foco daquilo que você tem, que Deus tem para a tua vida? Quantas vezes e quantas coisas, já entramos na faculdade, paramos no meio do caminho, a gente pensa assim, olha, esses dias aí, eu vi uma reportagem de uma senhora de 75 anos, que ela se formou em advocacia, olha que da hora, olha que massa. E a gente fica aí com 30 anos e fala assim, o tempo está, eu não tenho mais tempo para nada. Mas é 5 anos, é 4 anos a faculdade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer morrer amanhã? Você está esperando morrer amanhã? Porque se você está esperando viver mais tempo, 4 anos vai passar, você fazendo a faculdade ou não, você fazendo o curso ou não, é só começar. 5, 4, 3, 2, 1, faz a inscrição. Nessa noite, eu quero falar sobre o tema, o segredo está em permanecer, o segredo está em não desistir, o segredo está em não olhar para os lados, o segredo está em não olhar para trás, o segredo está em você focar naquilo que Deus tem para a tua vida. Só é liberado para o destino aquele que aceita viver o processo, e todo destino, tudo aquilo que a gente tem para fazer, existe o quê? Um processo. Demora. Processo é algo que precisa ser trabalhado, e a gente muitas vezes quer as coisas do dia para outro, a gente não se planeja. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele veio, e Ele aceitou todos os processos. Tem muita, eu sempre lembro aqui desse lado aqui, tinha um rapaz que sentava perto daquele último rapaz ali, que está ali, lá no final, ele sentava ali, e ele vinha todo culto. Ele veio durante um mês. E aí ele não era membro, mas eu tinha conversado com ele, peguei o telefone dele. Depois de um mês eu senti a falta dele, porque a gente sabe mais ou menos aonde quase todo mundo senta. Tem algumas pessoas que elas são ali, cativas naquele lugar. E eu liguei para ele e falei assim, rapaz, o que aconteceu? Você nunca mais veio na igreja? Falou, pastor, eu não vou mais. Mas por quê? Porque eu orei durante um mês para que Deus fizesse um milagre na minha vida. Ele falou o nome do milagre que ele queria lá, e não aconteceu nada. Eu falei, cara, mas um mês? É a geração nossa, a geração do fast food, a geração das coisas rápidas, a geração daquelas pessoas que não querem passar o processo que Deus tem para a nossa vida. Todo destino, ele passa pelo processo de Deus na nossa vida. Deus precisa nos trabalhar, Deus precisa olhar se estamos prontos. Deus, ele vai colocando pequenas coisas na nossa mão, na nossa vida para trabalhar, e Ele vai vendo como você trabalha, e aí você quer grandes coisas na tua vida, quando você não está conseguindo nem trabalhar com um pouco que Deus te deu. Pastor, se eu tivesse mais dinheiro, só ia ver. Não ia ver não. Se você tivesse mais dinheiro, o problema seria maior ainda, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito, Deus vai nos colocar. Ou seja, trabalhe primeiro com aquilo que Deus te deu, para que Ele possa te colocar em coisas grandes.
O segredo não está em coisas grandes, o segredo está em você saber trabalhar, porque quem sabe trabalhar com coisas pequenas, ele é capaz, ele é treinado para trabalhar com coisas grandes. Jesus, ele passou pelo processo. Você já imaginou? Jesus, ele poderia chegar assim, ó, na terra, do nada, vai entrar naquele homem alto, igual o seu pastor, bonito, sarado, vai entrando ali nas ruas de Jerusalém, já com seus 30 anos. Podia chegar assim, porque ninguém ia perguntar de onde que ele veio, e aí ele ia chamar: Pedro, vem comigo, João, vem comigo, Tiago, vem comigo, e já começar lá em cima. Mas o que Deus falou? Precisa passar pelo processo. Ele nasce de uma virgem, ele nasce num local pequeno, ele aprende a ser um carpinteiro, ele vai calejar as suas mãos, ele vai viver com o pessoal mais pobre da sociedade, ele vai ver as mazelas da sociedade, ele vai crescer, ele vai estudar com os rabinos, ele vai aprender a arte da carpintaria, para depois, com 30 anos, ele começar a surgir e cumprir o seu destino e o seu propósito. E você quer pular a etapa, e eu e você queremos pular a etapa. Hoje, quando eu olho para a minha vida, Deus me pegou, levou para uma cidade desse tamanho. Você entrava no carro lá, aí estava escrito: bem-vindo a Vargem Grande do Sul. Quando você olhava no retrovisor, estava dizendo assim: volte sempre à nossa cidade. Uma cidade pequena. Fiquei 8 anos lá. Eu poderia ter ficado como alguns amigos, ali na barba, na cola do pastor auxiliar, mas Deus não teria cumprido o seu propósito na minha vida, se eu não tivesse me diminuído, se eu tivesse voltado para um lugar pequeno e começado do zero. Jesus Cristo, ele começa do zero, ele nasce de uma virgem, numa cidade pobre. Ele passa por todos os processos, e a Bíblia diz no livro de Filipenses: por ele passar por os processos, ele não fez por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia ter chegado como Deus, mas ele chegou como menino ali, na cidade de Jerusalém. Filipenses diz: olha, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se diminuiu, tomando forma de servo, e por isso Deus o exaltou e colocou ele acima de todos o trono, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Amém. Cada um de nós temos um destino. Jeremias não está aqui mais, correto? E se a palavra de Deus, ela diz, como diz no livro de Hebreus, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, se ela é viva para hoje. E a palavra lá em Jeremias, que não está mais aqui, mas é para a minha vida e é para a sua vida, lá em Jeremias capítulo 3, diz o seguinte: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te coloquei com um propósito. Para Jeremias foi como profeta para as nações, e para você e para mim, Deus tem um propósito na nossa vida. Nós fomos escolhidos. Cara, você está no maior time. Eu já falei aqui, e a ciência diz que quando a esposa com o seu marido, ele tem o seu ato sexual, o marido, ele libera ali milhões e milhões de espermatozoides, que se nascesse todos com potencial de nascer, se nascesse todos os espermatozoides que é derramado, liberado em uma relação entre o homem e a mulher, dava para fazer uma fila indiana daqui, lá em São Paulo, de criança, e ainda sobrava. Já imaginou isso?
Aí Deus olha para você ali, apenas um espermatozoide. Aí olha para você e diz assim, e a ciência diz que eles vão ali em direção ao útero da mulher, e eles vão batendo, e alguns morrem ali no meio do caminho, e eles vão batendo ali para entrar. Deus olha para você e diz assim, precisa de uma força campeão, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, entra, fecunda, nasce, porque eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho um destino para a tua vida, eu tenho algo maravilhoso na tua vida, e você ainda tem a capacidade de perguntar, será que Deus me ama? Meu amado irmão, foi muito espermatozoide para o saco, para mim, eu e você nascer. Aí eu pergunto, será que Deus me ama ainda? Deus me ama. Como diz o Thales Roberto, Deus me ama. Não vou fazer musical hoje, Sueli, que ela fala que tem dia que eu prego fazendo um musical. Não vou fazer um musical. Mas a música do Thales Roberto diz assim, Deus me ama e o seu amor é incondicional. Ele simplesmente me olhou. Davi diz assim, escrevendo no Salmo, ele diz que o Senhor me viu ainda como matéria uniforme, sem nada, sem mostrar nada. Quando as mulheres estão grávidas, vem o primeiro, como é que chama lá, que tira a fotinha lá? Ultrassom. Diz que parece um feijãozinho, né? Eu olhei lá esses dias aí, eu falei assim, aqui está parecendo um cavalo marinho. Mas Deus já nos viu, Ele já olhou para cada um de nós, Ele tem um projeto para a nossa vida. Amém? Houve um longo caminho para Jesus Cristo ressuscitar e glorificar. Olha uma coisa, a palavra de Deus, ela diz que certa vez veio um jovem, e ele pergunta para Jesus assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, você conhece, um jovem rico, você conhece os mandamentos? Aí ele fala, conheço. Você cumpre os mandamentos? Cumpro. Então só falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, doa aos pobres e segue-me. Não tem nada a ver com riqueza. Jesus estava convidando aquele jovem a ser, se ele tivesse aceitado, ele seria o 13º apóstolo. Mas esse aí nem começou. Esse aí chegou com a intenção de começar. Eu quero começar a ter uma vida poderosa com Deus. Eu quero começar a ter uma intimidade poderosa com Deus. Eu quero começar esse negócio. Eu quero começar. Tem gente que só vive no sonho, irmão. Só vive no balão mágico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Só vive. Ele só sonha, só pensa, se eu fizer isso, mas ele não dá um passo para que a sua vida mude. Eu falei de manhã aqui que eu conheci um rapaz, que ele reclamava, ele era ajudante de cozinha. Ele um dia chegou assim, bem invocado, triste, falou assim, eu estou muito chateado, Sandro, porque assim, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais ficar só lavando pé de alface e lavando panela. Aí eu olhei para ele e falei, o que você está fazendo depois do seu trabalho? Trabalhava 8 horas. O que você faz depois do trabalho? Eu chego em casa, né, que eu estou cansado, eu tomo um banho, eu pego eu sento no sofá, coloco meus pés ali na mesa de centro, ligo a televisão e fico assistindo. Ele falou, mas você não faz nenhum curso? Não, eu fico cansado. Eu falei para ele, cara, desculpa, mas eu acho que lavar pé de alface e a panela tá bom para você. Não tem nada demais. Isso é honroso. Agora, o que não é honroso é você querer mudar a situação, você praticando as mesmas coisas todo dia. Você quer algo diferente, mas faz sempre as mesmas coisas. Você planta limão e você quer colher maçã. O cúmulo da burrice, da ignorância, alguém já falou, é você querer mudança fazendo as mesmas coisas sempre. Você quer mudar, faça algo diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Eu amo pregar para a minha igreja, para a igreja que Deus colocou eu como pastor.
Esse jovem, ele tinha tudo para ter uma jornada poderosa. Ele foi até Jesus porque ele queria algo, mas ele não teve a capacidade de nem começar, porque quando Jesus falou, olha, larga tudo, dá para os pobres e vem e me segue, ele ficou triste, voltou atrás daquilo. Por quê? Porque tem muita gente que só faz plano, não, esse ano eu vou terminar minha faculdade, esse ano eu vou perder 30 quilos, esse ano eu vou ganhar um bíceps, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou, e ele nunca vai, só fica no vou. Agora tem outro, que começou a sua jornada, a sua caminhada, que foi Judas. Judas saiu do processo no final. Ele poderia ter tido uma outra atitude, ele seguiu Jesus, ele foi convidado por Jesus, ele seguiu Jesus, ele conviveu com Jesus, ele teve os ensinamentos de Jesus, ele teve a visão que Jesus mostrava para ele, mas no final, quando estava quase chegando, quase no fim, porque se Judas, ele não aceita vender Jesus, se ele não aceita entregar Jesus, outra pessoa o entregaria, mas não era ele, foi ele que escolheu, foi a decisão dele, ele estava tão perto, chegando tão perto daquilo que Deus tinha para a vida dele, mas no final, quase chegando no final, ele abortou a missão, ele abortou o destino que Deus tinha para a vida dele. E quantas pessoas fazem isso? 2, 3 anos, numa faculdade, no curso, aí simplesmente do nada desiste. 2, 3 anos batalhando, porque abriu um comércio e ele está ali batalhando, aí 2, 3 anos, aí quando o negócio trava um pouquinho, que para travar, para poder impulsionar, ele fala, não vou parar por aqui, porque não dá mais. Deixa eu falar uma coisa para você, não desista dos sonhos que Deus te colocou no teu coração, toda dificuldade ela é superada na força de Deus. Agora tem outro que foi até o final, Pedro. A palavra de Deus, ela diz que Pedro ele permaneceu até o fim e foi enviado para o seu destino. Pedro caiu, Pedro negou Jesus, mas ele não desistiu. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não desista do destino que Deus tem para a tua vida. Deus tem um destino para a tua vida e você precisa caminhar por ele, não desista. Deus está sempre apontando para você, olha, esse é o caminho, e você às vezes não toma uma atitude, esse é o caminho, você está quase chegando lá, e aí você desiste no meio do caminho, mas seja como Pedro, caindo e levantando, porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos, a nossa força ela vem de Deus. Agora, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, Lucas, capítulo 9, o verso 62, quando Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você precisa entender essa figura do arado. Ele tinha algo de madeira que era leve, aonde ele ficava segurando, para ele poder fazer aqueles buracos na terra, para poder plantar. E ia 2 juntas de boi, 2 bois juntos. Então ele ia segurando o arado e ele ia segurando o boi aqui, ó. Se ele olhasse para trás, o arado poderia sair do trilho e ele poderia se machucar, poderia cair. Ele tinha um destino, o destino era chegar até o final do campo para fazer aquele sulco, para poder plantar. E ele segurava os bois com a mão, e com a outra mão ele ia com o arado, e se ele olhasse para trás ele poderia tropeçar, se olhasse para trás o boi poderia puxar, e ele se machucar em cima daquele arado. Ei, Deus te chamou para o teu destino, e você não pode olhar para trás. Eu sempre digo esses dias, eu tinha uma frase que eu acabei esquecendo, falei ontem lá em casa, mas ela diz mais ou menos o seguinte,
Eu não fico olhando somente para o futuro, porque o futuro não chegou. Eu não olho para o passado, porque o passado já passou. Eu olho para o presente, aleluia, com aquilo que eu trouxe do passado, aleluia, para chegar no meu futuro. Mas é o meu presente que interessa. Deus, Ele está preocupado com o teu presente hoje. O futuro, ele causa ansiedade na nossa vida. O passado causa tristeza, decepção, depressão. Mas o presente, ele atrai o destino que Deus tem para a nossa vida, a um passo de cada vez, sabe, 1% ao dia. Você não precisa ser aquele gigante, você só precisa estar na direção de Deus, aleluia, no projeto de Deus, no destino de Deus, 1% a cada dia. Não olhe para trás. Eu vou ter que mudar de casa, de novo. Eu acho que eu já morei umas 5 casas aqui depois que eu voltei. Mas está tudo bem, porque eu sou filho de Abraão. E Abraão era um nômade, onde ele sempre estava mudando. Pediram a minha casa. E aí a minha filha perguntou para mim assim: pai, o senhor está triste porque vai sair desta casa? Falei: não, porque eu nunca estou triste. O senhor ficou triste porque saiu de Vargem? Não, porque eu entendi e trouxe para a minha vida que eu não vivo de passado. Aonde Deus quiser que eu esteja e aonde Ele estiver, eu serei feliz. Serei feliz no outro bairro. Eu aproveito, sabe, por isso que eu aproveito cada minuto do meu dia, cada tempo, cada estação que eu estou. A casa é legal, mas eu não me apego a ela. Se Deus falar, muda para outra casa, está tudo bem, eu vou ser feliz na outra casa. Isso eu não vai pensar, fica com saudade, não. São ciclos da nossa vida que se fecha. Eu não vivo de passado. Eu vivo de presente, olhando para o futuro. Eu sou feliz hoje. O senhor era feliz ontem? Não, eu sou mais hoje. E amanhã eu nem sei, mas hoje eu sou feliz. Eu estou aproveitando hoje. E se Deus te mandar para outro lugar, você vai querer prender. Eu não tenho raiz. A minha raiz é na palavra de Deus. É onde Ele me conduz. Eu não tenho raiz. A minha raiz é sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eu amo essa igreja, Mas se Deus falar para mim assim: olha, acabou. Eu falei: amém, vamos lá. O senhor que manda. O Senhor que manda. Porque onde eu for, qual é o lugar da felicidade? O lugar da felicidade é aonde Deus estiver. Se for no deserto, é lá que eu vou ser feliz. Mas se for lá na montanha, é lá que eu vou ser feliz. Eu não tenho um apego, eu tenho um apego a Deus, a palavra de Deus. Agora, baseado nesse texto, eu quero falar algumas coisas que podem atrapalhar o seu processo até o seu destino. Primeiro, perder o foco no meio da corrida. Filipenses capítulo 3 e o verso 13 diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para os que estão adiante. Ou seja, aquilo que passou, eu estou focado, é na frente, é adiante, é naquilo que Deus tem para a minha vida. Pastor, mas era tão bom, naquele tempo a igreja, naquele tempo era ótima, a igreja naquele tempo, meu amado irmão, aproveita cada minuto, aleluia, porque Deus é um Deus que se renova a cada dia, Deus é um Deus de coisas novas a cada dia. A palavra de Deus diz: eis que eu faço coisas novas a cada dia na sua vida. Você quer viver coisa nova ou coisa velha? Eu não sou baú, quero viver o novo de Deus. Eu sempre digo que aquilo que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até a frente, até adiante. Filipenses diz o seguinte: olha, olhando, eu não penso que já tenho cansado,
mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, olhe para frente, olhe para o alvo, não perca. Aprenda uma coisa que atrapalha o nosso processo de chegar ao nosso destino, é perder o foco no meio da corrida, é olhar para as situações. Eu não posso perder o foco. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo Jesus, para Ele. É igual aquele louvor que diz, não sei, esqueci, como é Ele, por Ele que eu estou doando a minha vida. Eu preciso olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Não perca o foco no meio da corrida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não olho para o lado, eu não olho para o irmão que desistiu, eu não olho para aquilo que passou, que está no passado. Eu estou olhando sempre para frente, um passo de cada dia, olhando para Jesus, olhando para o meu destino, olhando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo, coisas que podem atrapalhar o processo para mim chegar no meu destino, é dar ouvido a vozes estranhas. Quantas vezes a gente vai dizer, olha, eu vou começar uma faculdade com 40 anos, aí a pessoa fala, 40 anos? Você não acha que está velho demais? O Lucas está dando aula de jiu-jitsu aí. Aí eu tenho 53 anos, irmão. Falei, vou fazer. Falei para os meninos, tem dó do velhinho, vai cuidando do velhinho aí, mas eu vou fazer. Pastor, 53 anos, minha filha falou, pai, você tem que ter cuidado, 53 anos, cara, eu não estou morto. Eu não estou morto. Eu não vou parar. Se eu for olhar para as pessoas que dizem para mim que eu não posso, que eu não consigo, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde que Deus me tirou. Os meus amigos que nasceram na cidade que eu nasci, uma cidade de 19, 20 mil habitantes, estão no mesmo lugar que eu deixei eles há 30 anos atrás. Se eu for olhar para aquilo que as pessoas dizem que você não consegue. Quem gosta do KFC lá, aquele frango? Cara, o dono do KFC, ele tinha uma lanchonete que ela passava na interestadual do lado de uma rodovia dos Estados Unidos, onde todos os caminhoneiros passavam. Aí construíram uma nova rodovia, aonde matou aquela rodovia onde os caminhoneiros não passavam mais lá. A lanchonete do cara faliu. Ele tinha em torno de 65 a 67 anos. A única coisa que ele tinha o quê? Era um sonho e uma receita que ele tinha pego da avó dele, que era de fritar frango. Ele bateu em vários lugares para poder alguém comprar aquela receita, e ninguém quis. E hoje o KFC, a história é outra. Todo mundo conhece o KFC no mundo inteiro. Amém? Só não vai no KFC do Parque Dom Pedro. O óleo lá, ele deixa 3 anos sem trocar aquele óleo. Não presta, queimei vocês, pronto. Mas o resto é bom. Então, se você fica olhando aquilo que as pessoas vão falar para você, você não vai poder, você não consegue, não vai dar certo. Meu amado irmão, aprenda uma coisa: escute só a voz de Deus e do Espírito Santo, que vai te conduzir ao teu destino. Ninguém sabe o teu destino, ele não sabe nem o dele. Vai saber o teu, mas Deus sabe. Então não preste atenção, não dê ouvido
a vozes estranhas. João capítulo 10, verso 5 diz: mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão deles, porque não reconhece a voz de um estranho. Nós somos ovelhas e reconhecemos a voz do nosso pastor. Você não entende o que é isso, irmão? Ovelha. A ovelha, lá no interior, o pessoal dava o nome para as vacas, para os bodes, para as ovelhas, e ele chamava, e eles vinham. Era assim ou não, Crato? Crato morava perto de mim lá. Eles vinham. Jesus está dizendo o seguinte, ó, nós precisamos só ouvir a voz de Jesus, a voz daquele que sabe o nosso destino. Amém? Coisas que podem atrapalhar o nosso processo para chegar ao nosso destino, é negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. A gente planeja algo e a gente quer que faça do jeito que a gente quer. A gente espera, a gente ora a Deus e espera que Deus faça daquele jeito. Você imagina Naamã, quem sempre lembra da história de Naamã? Naamã, a Bíblia diz que era um sírio, era leproso, e ele ouviu de uma meninazinha que estava na casa dele, dizendo: lá em Israel tem um homem de Deus, tem um Deus poderoso, e tem um homem que serve a esse Deus, que se ele orar o senhor vai ficar curado. Aí ele pegou um monte de presente, e aí ele pensou no seu coração assim: eu vou chegar lá no Eliseu, e ele vai chegar para mim, ele vai levantar as mãos para o alto, vai pegar uma botija de azeite, vai derramar na minha cabeça, vai orar, e o Deus dele vai curar. Mas quando chegou lá, quando ele estava chegando, Eliseu disse: eu não quero nem te ver, fala para ele, e lá no rio Tietê, se fosse aqui, lá no rio Tietê, manda ele dar 7 mergulhos lá. Aquilo mexeu com Naamã, porque ele esperava que Deus trabalhasse de um jeito, e Deus vai trabalhar de outro jeito. Talvez você espere, aleluia, que Deus trabalhe de um jeito na tua vida, e Deus está preparando um outro jeito, porque a palavra de Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Você pensa do jeito, e Deus pensa de uma maneira diferente. A palavra de Deus diz: os meus pensamentos não são igual aos vossos pensamentos. Ele pensa diferente. Você está pensando numa coisa, Deus está, só ora, irmão. Só ora e aguarda. Só ora e escuta a direção de Deus. A Bíblia diz que Paulo queria ir para um lugar, para Macedônia. E o Espírito, quando Paulo prepara tudo para ir para Macedônia, Deus diz para ele assim, através do Espírito Santo: ei, não, você não vai para esse lugar, você vai atravessar a Macedônia e vai ajudar. Deus sabe o teu caminho, Deus sabe o teu destino, Ele é o teu guia. Você já foi em algum lugar onde você precisa de um guia, onde você precisa de alguém que conhece o caminho? Deus conhece o caminho, Ele conhece o teu destino. Coisas que podem atrapalhar o seu processo: se esquecer que aquele que começou a boa obra, Ele irá aperfeiçoá-lo. Deus que começou algo, Deus não deixa nada inacabado. Sempre quem deixa é eu e você. É uma torneira que a gente começa a arrumar e não termina. É uma mureta na nossa casa que a gente começa a arrumar e não termina. A gente faz uma gambiarra e diz assim: depois eu volto e arrumo. Quem já aconteceu isso? E aí passa tempo, passa outro tempo, e a gente vai convivendo com aquilo lá e não arruma. Deus não é disso. Deus não faz isso. Deus faz perfeito. Ele começa e Ele termina. No plano de Deus tem começo, meio e fim. No nosso muitas vezes não tem começo. Quando tem começo vai até o meio, ou quando chega até quase o fim a gente desiste. Mas os planos de Deus para a nossa vida tem começo, meio e fim. Coisa que atrapalha o nosso processo para chegar ao nosso destino é esquecer que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Filipenses capítulo 1 verso 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você
há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa nada na nossa vida inacabada. Se ele começou, aguente o processo, siga em frente, ele vai terminar de uma maneira perfeita. Olha o que Paulo diz: aquele que começou a boa obra. Fernandinho, na parte do louvor, diz: aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, é uma boa obra, não é uma gambiarra, é uma boa obra. Se ele começou na nossa vida, ele vai finalizar de uma maneira maravilhosa. Que naquele dia você vai falar igual o apóstolo Paulo. No final da vida, Paulo não tinha mais nada a fazer na terra, mais de 80 anos. Ele diz assim: olha, alguém acha que vai tirar a vida de Paulo. Paulo diz: não, você não vai tirar, porque eu já não tenho mais vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você não tem o que tirar da minha vida. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo, vão te matar. Paulo, não, ninguém vai me matar, eu vou chegar até Roma, porque é o meu destino, Deus me destinou para chegar até Roma. Paulo foi apedrejado, foi tido como morto, jogado em um lixão, bateram em Paulo, mandaram Paulo para a prisão, mas Paulo tinha certeza que nada ia acontecer na vida dele, porque ele tinha um destino. Deus estava dizendo para ele: olha, você vai pregar lá em Roma. E quando chega, que ele completa a sua carreira, quando ele chega no seu destino, que ele está preso, que ele está com a cabeça na guilhotina, que o soldado vai cortar o pescoço de Paulo. Paulo manda essa para deixar os soldados desnorteados. Ele diz: olha, combati o bom combate, agora sim acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Você só vai terminar a sua carreira quando você chegar no destino que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, você pode adorar o Senhor nessa noite, aleluia. Porque eu sei que nem a tribulação, que nem a potestade, que nem a tristeza, que nem a dor, que nem a necessidade, nada me separará do amor de Cristo, aleluia. Você tem um destino, você tem um destino. Eu quero te fazer um convite, fazer 2 convites nessa noite. Eu sinto uma presença poderosa de Deus. Se você ouviu essa palavra, entrou aqui nessa noite e você entendeu: Deus tem um destino na minha vida e eu preciso entregar minha vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero aproveitar e fazer um outro convite. Se você ouviu essa palavra falou com você, e você entende que tem um destino, e você fala: eu não posso parar no meio do caminho, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para o meu destino, para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Se essa palavra falou com você, eu quero orar com você. Eu quero orar e empoderar a tua vida, aleluia, através do Espírito Santo. Saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Pastor, por que eu tenho que sair do meu lugar? Porque quando você sai do seu lugar, você está dizendo: Senhor, eu acredito nesta palavra. Toda ação gera uma reação. Aprenda o seguinte: toda ação gera uma reação. Uma ação da sua parte gera uma reação da parte de Deus. Saia do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Deus vai chacoalhar a tua vida, Deus vai abençoar a tua vida nessa noite. Dono dos meus dias, e Ele virá.
soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu quero orar por você nessa noite. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá. Agora eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, sopra na Tua presença nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, todo espírito de tristeza, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que tem tirado o foco da Tua igreja, do Teu servo, do destino profético que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, libera uma unção sobrenatural nessa noite, Pai. Batiza com o Teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, sopra da Tua presença, da Tua graça. Aracarabassuriandarabacheia. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abre os céus dessa noite, Deus, e derrama da Tua presença, Pai. Senhor amado, eu quero orar neste momento, ó Deus. Deus, entrou alguém aqui enfermo, Senhor. Entrou alguém aqui enfermo, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Senhor, cura nessa noite, Pai. Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, ó Pai. Em nome de Jesus eu repreendo, ó Pai, todo problema no sangue, todo problema de coluna, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, estende as Tuas mãos, ó Pai. Senhor amado, vai curando nessa noite, Pai. Vai curando nessa noite, Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, toda a depressão, toda a insônia, todo o síndrome do pânico, ó Pai, todo problema de coluna, agora, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, vai curando, ó Pai. Deus,
Eu oro, ó Deus, nessa noite por portas abertas, Pai. Durante essa semana, ó Deus, mesmo uma semana, ó Deus, onde tem feriado, eu creio, ó Pai, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Em nome de Cristo Jesus, vai abrindo portas. Em nome de Cristo Jesus, vai fazendo milagres, vai operando maravilhas. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, vem Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Em nome de Cristo Jesus, Deus, essa pessoa, Deus, que está durante toda essa semana, ó Pai, tendo dificuldade de dormir, ó Pai, em nome de Jesus, Satanás, eu oro nesta noite, liberte a vida desta pessoa agora. Eu te dou uma ordem agora, em nome de Cristo Jesus. Satanás, solta essa vida, solta essa vida. Toda dor no ombro, toda dor no pescoço, vai saindo agora, em nome de Cristo Jesus. Todo o poder das trevas, aleluia, todo ataque de Satanás eu repreendo agora, em nome de Cristo Jesus. Vai tocando, vai soprando agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés agora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne, em nome de Cristo Jesus. Vai adorando, 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 vai adorando. Ora carabassuri andarabassuri andarabai. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Enquanto você adora, Ele manifesta. Enquanto você adora, Ele vai te curando. Soberano em poder e Carabassuri andarabassuri cantarabai. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria. Aleluia. Dono dos meus dias. Tem pessoas aqui que estão esperando só um telefonema para o seu milagre acontecer. Eu quero dizer para você que durante essa semana você vai receber esse telefonema que você tanto está esperando. Aleluia. O carabassuri andarabaxi ele cantarabai. Porque Ele vive. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Posso crer. Espírito Santo de Deus. Amanhã. Sopra do teu Espírito Santo, Deus. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Faça assim com as suas mãos. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e na tua palavra há cura, em tua palavra há ressurreição, e em tua palavra há milagres. E eu quero, ó Deus, sobre a tua palavra profetizar, ó Deus, que essa semana vai ser uma semana de milagres para a tua igreja. Deus, que aonde o teu servo e a tua serva colocar a planta dos seus pés, o Senhor possa dar para cada um deles, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e nos impulsionar a viver o melhor deste ano até agora, durante essa semana. Que seja uma semana de milagre, que seja uma semana de bênção. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no seu e no meu coração. Se você crê que Deus tem um milagre para a tua vida nessa semana, levante sua mão, abre a tua boca, aplauda o Senhor, vai na paz. Deus abençoe, aleluia.